Senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de atendimento pré-hospitalar teórico prático. Nós estamos fechando nessa série o mnemônico X-ABCDE do trauma. Nós temos no X-ABCDE do trauma mais de 32 vídeos. Tá? Então a gente vai se ver muito ao longo desses dias, aos sábados e às quartas-feiras complementares. Nesse primeiro vídeo nós vamos conversar a priori, desde o acionamento até a chegada na minha vítima, tá? Eu vou tentar com vocês trazer aqui uma historinha para a gente tentar assimilar aqui o nosso atendimento até a chegada naquela vítima. Já que a gente escolheu o mnemônico X-ABCDE, então, no meu atendimento eu estou usando essa sequência X-ABCDE, dando prioridades a quem deve dar prioridade. Então, eu estou trazendo, eu acho que vai ser bem didático, trazer desde o acionamento até a chegada no hospital, até a chegada, na verdade, na vítima, os cuidados que nós devemos ter, tá? Vamos imaginar que você foi abordado, tá? Ou você foi acionado, ok? Conhecendo as diversas realidades dos companheiros que trabalham no intra-hospitalar e são acionados para atender no pré-hospitalar, são destinados da emergência para a rua, tá? Que é uma área totalmente diferente. Vocês lá dentro do hospital ou vão ser abordados, tá? O solicitante vai chegar lá, muitas vezes bem eufórico, informando de um acidente na rua ou no bairro tal. Perfeito, essa é uma das possibilidades. Como o solicitante na cena pode entrar em contato com o hospital, ou até mesmo em cidade pequena, conhecendo a realidade, vão ligar direto para o técnico de enfermagem ou para o enfermeiro que está ali no local, ali na emergência, no plantão do hospital, e às vezes esse telefone toca lá na nossa casa, porque eles nem imaginam que a gente está de folga, e essa abordagem vai vir ali também por ligação, tá? E o primeiro alerta que eu quero dar para vocês é para quem vai receber essa chamada ou para quem vai colher as informações do solicitante ali naquela abordagem no hospital. Nós precisamos entender que nós devemos, olha essa informação, nós devemos sugar o máximo possível do nosso solicitante, tá? Só que nós precisamos também ter um bom senso. Nós não vamos estar perguntando coisas que saem totalmente fora ali do princípio do atendimento, tá? Então nós precisamos perguntar já a priori a natureza da ocorrência. O que foi que aconteceu, tá? Foi um acidente de trânsito? Foi uma perfuração por arma de fogo? Uma perfuração por arma branca? O que foi que aconteceu? Uma queda em uma escada? Uma queda da própria altura? Queda no banheiro? Queda em casa? O que foi que aconteceu? Eu quero já entender o que é que está acontecendo através lá do outro lado da linha ou aqui eu sugando mesmo do solicitante. O que foi que aconteceu? Vamos dizer que o solicitante está me informando que houve uma colisão entre um carro, tá? E essa abordagem nós vamos ver em todo esse vídeo. Foi um carro que colidiu com uma moto de frente, tá? Uma colisão frontal. Esse carro, pela velocidade, tá? Após bater na moto, colidiu com o poste, tá? Então nós temos essa cena. Carro versus moto, colisão frontal. O carro acabou também colidindo no poste e lá, depois da energia que foi adicionada, ele está lá parado lá naquele local, ok? Então, nós já sabendo disso, sabendo dessa informação, nós precisamos também, quem atendeu o telefone ou quem está perguntando do solicitante, saber quantas vítimas nós temos no local. Porque imagina só que, no mínimo, ali eu tenho 2 vítimas, no mínimo. O carro, que estava sendo conduzido pelo seu condutor, e a moto pelo seu piloto. Então, no mínimo, eu tenho 2 vítimas. Como estão essas vítimas, a gente vai saber de certeza quando chegar no local e fizer a nossa avaliação. Mas, no mínimo, nós temos 2.
Entre aspas, no máximo nós temos 7, 5 ocupantes num veículo pequeno, mais 2 ocupantes da moto. Então, no máximo, entre aspas, nós temos 7. Por que entre aspas? Porque esse veículo pode colidir com mais pessoas, pode ferir mais pessoas ali naquele local, tá? Então, a gente já consegue imaginar que tem no mínimo 2 pessoas, no máximo 7, mas eu fico alerta para uma outra quantidade de pessoas. Então eu tenho que sugar disso, tenho que sugar essas informações do solicitante, seja através de ligação ou seja presencial, porque se eu tenho 7 vítimas, é claro que 2 pessoas só não vão resolver as 7 vítimas. E essas 7 vítimas podem estar bem grave. Então eu vou precisar de mais apoio, vou precisar de mais ambulância, vou precisar de mais profissionais. Tá? Eu estou colocando uma situação bem crítica, que não era para existir, o profissional do intra-hospitalar fazendo atendimento pré-hospitalar. Tá? E a gente lá na frente vai falar de EPIs e a gente vai abordar essa situação. Não é que o profissional do intra-hospitalar não seja capaz de atender no pré, tá? Por mais que seja totalmente diferente, ele também é capaz. Mas nós estamos falando aqui de Na verdade, os meus pensamentos, que nós vamos conversar ainda nesse vídeo, é que existe toda uma preparação para atender no pré-hospitalar. Mas massa, vamos lá. Então, no máximo eu tenho 7 vítimas, no mínimo eu tenho 2. Então, eu já tenho essas informações, tá? E aí eu vou sugando desse solicitante mais outras informações, se a vítima estava desacordada, não, se ela estava acordada, se ela estava desacordada, ela tinha respiração, se ela não tem respiração, se tem sangramento, se não tem sangramento, eu colho essas informações, tá? Como também o local onde aconteceu, obviamente, eu não posso sair de qualquer forma na minha ambulância sem saber onde é a ocorrência, isso é inaceitável, tá? No mínimo eu tenho que saber bairro, rua e referência desse ponto, tá? Para a gente fazer uma abordagem bem mais rápida. Tranquilo? Então, para resumir, nessa primeira abordagem, eu faço uma triagem, tá? Isso eu ainda não saí da minha base, tá? Que seja o pré-hospitalar, eu não saí da minha base, que seja o hospital. Então, ainda estou lá nessa primeira abordagem, tá? Então, foi definido que vai ser destacado 2 profissionais, tá? Foram definido isso. Então, esses 2 profissionais, ao entrar na ambulância, tá? Ao receber essa notícia dessa colisão, desse acidente, eles já têm que estar pensando nas possíveis fraturas, ele tem que estar pensando no possível cenário que ele vai encontrar quando chegar no local da ocorrência. Porque se ele não pensar em tudo isso, quando ele chegar lá, ele vai ser surpreendido, tá? E a gente pensando em tudo o que pode estar acontecendo lá, ainda nós podemos errar, tá? Como? Pela informação errada do solicitante. Vou citar um exemplo bem rápido que eu acho muito massa a gente abordar esse exemplo aqui, para ficar bem mais claro para você o que eu estou querendo dizer. Eu fui acionado para uma ocorrência de acidente de trânsito, a priori era uma queda de moto. Uma vítima consciente, orientado, Glasgow 15, sem sangramento, vítima respirando, tá na cena. Queda de moto. Estava eu como socorrista, mais um condutor e outro socorrista. Esse outro socorrista, o terceiro socorrista, estava com um problema de saúde ali que apresentou lá e ele não pôde sair para esse acidente, tá? E depois até a gente fez a troca desse terceiro socorrista, mas naquele momento ali ele não pôde sair. E como eu fiz uma triagem, tá? Na ligação ali prévia, bem feita, acreditando eu que estava bem feito, né? Colhi todas essas informações e disse para o terceiro socorrista: irmão, fica na base, tá? Fica se recuperando aí, que eu vou com o condutor. É uma queda de moto, tá? A vítima está consciente, Glasgow 15. E passei todas as informações para ele. Ele disse: irmão, pois eu te agradeço porque eu não estou em condição de fazer esse atendimento, tá? Não estou em condição. E eu segui com o condutor. Fomos, quando nós desenrolamos a última curva, lembra o que era a ocorrência? Uma queda de moto, vítima de capacete, respirando, Glasgow 15, sem sinais de fratura, sem sangramento aparente,
Massa. Quando nós desenrolamos a última curva para chegar no dito local da ocorrência, nós nos deparamos de longe com um capotamento de um veículo, tá? Realmente tinha só uma vítima, mas a vítima estava presa dentro das ferragens desse veículo. O carro lateralizado, tá? Com as portas no chão, as rodas lateralizadas. O cidadão, a vítima lá dentro, politraumatizada, com múltiplas fraturas, inclusive suspeita de trauma cervical, e aí foi uma complicação só para 2 pessoas, a gente teve que pedir apoios para aquele local, o solicitante não passou as informações corretas, a gente acabou se prejudicando muito com isso, tá? Esses profissionais recebendo essa informação dessa ocorrência, nós vamos começar agora a pensar em algo que eu vou apresentar para vocês, se vocês não conhecerem, que é a biomecânica do trauma, tá? São os traumas envolvidos naquela vítima, naquele acidente. Então eu vou pensar o que possivelmente tem acontecido com esse acidentado. Então, na biomecânica do trauma, para saber quais são os traumas envolvidos ali, eu também faço previamente, tá? Previamente, uma avaliação de cena. Vamos pensar aqui. Eu tenho isso, os profissionais já estão ali se paramentando, já estão deslocando para a ocorrência. Quando eu falo se paramentando, eu estou falando do profissional que estava lá no hospital, tá? Eu estou falando da realidade de muitos locais. Vocês que moram em cidade pequena sabem que essa é a realidade. Está lá vestindo o jaleco dele, tá? Está nesse processo de entrar dentro da ambulância. Entrando na ambulância, eles já vão pensando o que possivelmente pode ter acontecido com essa vítima e eles já vão fazendo uma análise prévia desse cenário que lesionou essa vítima. Então, se nós pensarmos em um veículo de passeio, tá, de 5 portas, que comportam 5 pessoas com cinto de segurança, colidindo frontalmente com uma moto, tá? É possível que na colisão essas pessoas que estão aqui dentro, tá? Elas não tenham sofrido tanto que nem esse cara que está exposto de moto. Então nós já vamos pensar nesse cara que estava de moto. Se a biomecânica do trauma é tentar imaginar antes o que previamente já aconteceu com aquele paciente, para quando eu chegar na vítima ele não me pegar de surpresa, então eu vou imaginar o seguinte: se foi colisão frontal, quer dizer que ele supostamente passou por cima do guidão, tá? Pode ter batido em cima do capô, pode ter batido em cima do para-brisa, pode ter batido em cima do veículo, como também eu já peguei vítimas assim, ele voou por cima, né? Uma expressão de voou, ele passou por cima do veículo e caiu lá atrás. Tá? Então, só nesse ato dele sair daqui do seu veículo e passar aqui por cima, é possível que o próprio guidão dele tenha lesionado o abdômen. Tá? Então, nós já vamos alerta. Nessa ocorrência de colisão frontal com esse veículo, eu posso ter ali um trauma intra-abdominal. Então, eu já vou ficar ligado para um choque hipovolêmico quando chegar naquele local. Sem sangue aparente, sangue visível, sangue interno, sangramento interno. Então, ele pode ter um trauma abdominal. Como também o guidão pode ter lesionado a pelvis dele. Então, eu posso ter ali uma pelvis instável, tá? Que eu vou precisar ter uma atenção específica para ela, porque dentro da pelve também cabe muito sangue, tá? Passam artérias, veias importantes e calibrosas aqui, que vão fazer toda a diferença na sobrevida desse paciente, desse doente. É possível também que ele tenha ali a fratura, que aberta ou que fechada, bilateral de fêmur, tá? Pelo guidão. Só no ato dele sair aqui de cima. Então ele vai cair lá no chão, que ele pode apoiar os braços, ter fratura de punho, rádio, una, húmero, deslocamento entre a escápula e o húmero também é possível, tá? Isso eu estou falando bilateralmente, como ele pode bater o peito no chão, tá? E ter ali um choque, porque os órgãos dele pode colidir com a parede também intra e lesionar, como também cortar artérias, lesionar tecidos, como também ele pode voar por cima do veículo
e ter trauma raquimedular também, como também TCE se esse capacete não tiver com a cinta jugular bem fechada, o capacete não for bem ajustado, que a maioria dos casos, tá, de acidente de moto, nós pegamos a vítima já sem capacete, ou que sacou fora antes da vítima cair no chão, e ela caiu com a cabeça direto no chão, porque não estava presa a cinta jugular, ou ela bateu no chão, o capacete sacou fora e ela saiu batendo a cabeça no chão quando ela rolava ali no impacto, ou nós chegamos na cena, os próprios populares retiraram o capacete, o que também não é certo, tá? O que a gente também não recomenda. Recomenda que deixe a vítima parada, se você não tiver um treinamento prévio de primeiros socorros, e chame socorro, tá?